Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto no qual a gente vai trabalhar, tá certo? Esse projeto, ele vai ser um banco de dados chamado empresarial. Esse banco de dados empresarial, como o próprio nome diz, ele vai guardar informações ali de ordem financeira da empresa, tá certo? Claro que ali tem um cadastro de cliente, um cadastro básico de fornecedores, mas no geral ele vai trazer todas as respostas possíveis que uma empresa gostaria de ter aí em nível básico ali, né? Claro. Sobre a parte financeira e empresarial dela, tá? Então, eu trouxe essa planilha para você. O endereço dessa planilha aqui, ela está disponível para você no Google Docs, então você pode pegar e baixar essa planilha, tá? Eu vou deixar também um modelo baixado aqui em Excel, também se você tiver Excel aí no seu computador, você também pode abrir e olhar junto comigo, legal? Mas já explicando aqui esse projeto, né? A gente vai ter aqui várias tabelas. Cada planilha dessa daqui a gente vai ser representada por uma tabela e no geral a gente vai ter o banco de dados. Então falando um pouco mais aqui sobre clientes, ele vai ter um ID, tá? No banco de dados sempre é necessário a gente ter um ID, porque a gente não pode, no momento que a gente for fazer uma referência, tá? Por exemplo, colocar aqui a ID do cliente, colocar Paulo, né? Não tem nada a ver isso, não pode fazer e depois mais pra frente eu explico o porquê, tá? Vai ficar mais claro no momento que eu for ajustar isso daí. E também aqui a gente tem as colunas. As colunas em si são as informações que você deseja acrescentar. Então a gente tem aqui os clientes que tem um nome empresarial, um CNPJ, enfim, tem algumas informações importantes. Ele também tem uma nota, tá? Todo cliente dentro de uma empresa ele tem uma nota para dizer o quão bom é aquele cliente. Então tem alguns clientes que são reclamões, por exemplo, e mal pagadores, então ele pode receber uma nota baixa, enquanto alguns clientes são bons clientes e recebem uma nota boa. Então essa nota aqui ela vai de 1 a 5, tá? Então você pode acrescentar aqui um campo do tipo numérico e também vai ter uma situação do cliente. Pode existir algum cliente que não faz mais parte do seu portfólio de clientes, por algum motivo ele fechou, então vocês decidiram o contrato, então ele estaria com o status de inativo, a situação inativa. Todo cliente ele possui contatos, porque quando eu ligo para uma empresa, quando decido negociar com essa empresa, na verdade eu negocio com pessoas e não como um prédio que está lá cheio de máquinas, tá certo? E por isso, todas essas pessoas elas vão ter um cadastro que vai ser feito debaixo de uma empresa, ou seja, a empresa guarda-chuva e os cadastros estão debaixo dessa empresa. Por isso, a gente tem sempre, nesse caso aqui, quando a gente tem uma referência externa a esse registro, como a gente chama de chave estrangeira, e mais para frente a gente vai falar também sobre isso, é importante colocar essa chave aqui. Então, por exemplo, o cliente 1, vamos ver quem é o cliente 1 aqui, só de curiosidade, é o Carlos Inuá Construção Limitada, ele tem um contrato chamado Martim. O Martim tem o ID1, ele é do departamento comercial e tem mais informações aqui a respeito do Martim. E só lembrando que todas essas informações são fictícias, tá? Então não adianta a gente utilizar aqui porque foi meramente acaso que foi cadastrado. Continuando aqui, o cliente 1, que também é o cliente Noah e Carlos Inuá Construções, ele também tem a Antônia, que ela tem o ID2 aqui dentro do banco de dados, que ela é diretora, tá? E assim sucessivamente a gente tem aqui mais uma série de cadastros. Indo ainda mais para frente, seguindo, mais para frente a gente tem a parte de fornecedores, que basicamente são as empresas que fornecem material para essa, que é a qual a gente está prestando o serviço, entre aspas, né, que é o empresarial. Então esse empresarial aqui, ele tem os fornecedores que tem o ID, né, ele tem aqui um nome empresarial, é uma tabela bem parecida lá com a tabela de clientes. A gente tem as categorias, contas, tá? As contas aqui, enfim, são contas bancárias mesmo, ok? E os lançamentos financeiros. Esses lançamentos financeiros é a tabela mais complexa do sistema porque é quando junta todas as informações. Então a gente pode começar a perceber aqui que ela tem uma série de campos, né, ou colunas, que são a amarração com o nosso sistema. Então, por exemplo, ela tem o ID da conta, porque cada lançamento precisa ser feito a partir de uma conta. A gente tem categoria para saber qual categoria esse lançamento pertence. A gente tem um cliente ou um fornecedor. A gente tem o próprio ID dessa tabela, tem a parcela atual, o total de parcelas, o valor, tá certo? O valor, no caso, quando é um valor negativo, significa débito, quando é um valor positivo, significa crédito. Data do lançamento, vencimento. A gente também tem aqui uma descrição, que é um mero texto que o usuário vai colocar, e uma situação, para saber o que está pago, para saber o que está pendente, para saber o que está vencido, enfim. Legal? Então, basicamente, essa é a nossa, vai ser o nosso banco de dados. Claro que
nesse momento ele está em formato de planilha. Mas agora eu vou mostrar para você qual vai ser o formato de modelo entidade relacional. Todo banco de dados ele é representado por um diagrama, tá certo? É como se fosse um diagrama de um esquema elétrico, um esquema de ligação de uma casa ou até uma planta baixa de uma casa, tá certo? Por que é importante a gente mostrar, por que é importante a gente ter esse modelo de entidade relacional? Porque no momento que você tem um modelo como esse, ele é uma visão, tá certo? De cima. É como se fosse uma visão de um tabuleiro. Porque com essa visão você consegue muito mais fácil fazer ligações externas, que a gente chama de inner join, left join, right join, tá certo? Depois a gente pode falar mais sobre isso, quer dizer, a gente vai falar sobre isso nas aulas um pouco mais avançadas. A gente pode descobrir, por exemplo, se existe um campo específico que a gente queira. Então, se a gente pegar aqui e dar um zoom nessa tabela aqui, cliente, tá? Que no caso é representada pela planilha cliente, lá tem a correspondência dela para a gente analisar. A gente vai perceber que, por exemplo, tem o campo e-mail. Então, se a gente estiver procurando o campo e-mail, se a gente receber uma solicitação de desenvolvimento para que a gente faça, por exemplo, me liste todos os clientes com nome empresarial, CNPJ, e-mail, website e telefone que são VIP, ou seja, são VIPs e estão ativos. Então a gente tem aqui a situação de ativo. Então você pode puxar esse relatório você vai fazer através de uma linha de SQL e ele vai resultar e você entrega esse relatório. Claro que esse relatório ele não vai ser possível de ser ainda integrado a uma aplicação, porque tudo que a gente vai fazer a partir de agora vai ser dentro daquela interface. Mas a partir do momento que você tem um SQL, fazer isso num outro programa cliente, que é aquele programa a qual a gente conversou mais cedo aqui nas outras aulas, vai ser molezinha, vai ser mamão com açúcar. Então, a gente tem aqui o banco de dados, então vamos começar a analisar aqui, e agora eu preciso que você puxe na sua memória lá a planilha que a gente acabou de discutir. Então, a gente tem aqui uma tabela chamada cliente. Como eu disse, todo cliente tem N contatos, então a gente pode ver aqui que existe uma linha, tá? Essa linha representa o seguinte, essa é a notação de... popularmente conhecida como pé de galinha, tá? Ele tem um nome acadêmico específico. Aliás, um banco de dados não é só dessa forma que dá para representar. Essa é a forma mais prática que você mais vai ver por aí, tá? Mas a gente tem essa notação. E existe N notações, como a gente pode estar dizendo assim, existe N formas de se escrever. Tem letra de mão, letra de forma, é como se fosse isso. Só para você entender de uma forma bem leiga, tá? Então, a notação pé de galinha, tá? Ela tem essa notação seguinte, olha, a gente tem um ponto que é a origem, então você vê que ele está ligado a uma origem aqui, certo? E ele tem um destino. Quando esse destino ele tem um pé de galinha, você pode ver aqui o pezinho da galinha, se você enxergou aqui de primeiro, parabéns, tá? Ele tem esse pé de galinha, significa que é um para muitos. Não existe uma notação, vamos dizer assim, de zero, sempre vai ter, tá? Então por quê? Se eu tenho uma obrigatoriedade de uma chave estrangeira aqui, isso significa que quando eu coloco o FK de Foreign Key, a chave estrangeira, significa que eu preciso ter mais de um. Ou seja, não existe um contato sem empresa. Diferente, vamos vir aqui, dessa tabela chamada aqui lançamento, que a gente tem o ID do cliente, que não necessariamente a gente precisa do cliente lá para fazer um lançamento. De repente a gente não tem, ou então ele pertence a um fornecedor. Se você perceber, é obrigatório o quê? Que eu tenho uma conta e uma categoria. Ele não tem foreign key nessas duas colunas aqui, tá certo? Então vamos lá. Então, falando um pouco mais de notação, só para a gente começar a entender. Eu não vou explicar tudo, essa notação a gente vai revisitar N vezes, então eu não vou ficar sendo enjoativo aqui, explicando tudo, detalhes por detalhes, porque essas notações vai ter a hora que a gente vai se debruçar em cada detalhe desse, e a gente vai se debruçar em tempo de código. Então não adianta eu ficar explicando aqui a Bíblia para você, toda a teoria, porque senão você vai ficar um pouco chateado ou chateada. Então vamos lá. Então, a gente tem aqui o cliente, como eu comentei, deixa eu dar uma explicada rapidamente. Quando a gente tem aqui, então, essa notação PK, é o Primary Key, ou seja, é uma chave primária. Essa vai ser a chave que vai ser a identificação daquele registro dentro do banco de dados. Então, todo registro precisa necessariamente de uma Primary Key. Claro que eu posso criar tabelas sem PK, mas isso é um tópico um pouco mais avançado, mas em geral, a gente sempre precisa de uma chave primária. É como você, por exemplo, que você tem o seu CNPJ. Desculpa. CNPJ da empresa. Você tem o seu
CPF, tá certo? Então o seu CPF, por exemplo, seria a sua chave primária dentro de um banco de dados, porque aquele número ele nunca vai se repetir e ele vai ser único para cada indivíduo. Então, para garantir que aquele número seja único para cada indivíduo, a gente marca esse campo aqui como chave primária e ainda a gente coloca uma opção de autoincremente. Ou seja, ele vai, à medida que os novos registros forem sendo inseridos, ele tem um contador interno que ele vai somando para você. Quando a gente tem uma notação NN, significa not null. Ou seja, esse campo aqui obrigatoriamente precisa conter um valor, assim como o CNPJ. Se você perceber, todos os outros campos eles são campos opcionais, ou seja, se esse campo aqui se esse registro ele for preenchido com o ID, nome empresarial, CNPJ e situação, todos esses campos aqui, se caso não forem preenchidos, eles vão estar com um valor de nulo. Você precisa entender a notação de nulo e vazio. Dentro do banco de dados é diferente e eu vou mostrar para você. E de novo, eu estou dando uma geral aqui no projeto, estou explicando para você e depois todos esses detalhes aqui a gente vai conversar mais para frente. Seguindo então aqui a nossa linha, a tabela fornecedor, ele tem aqui um cadastro de fornecedor, como eu comentei, é praticamente a mesma tabela dos clientes, ok? Que vão guardar aqui as empresas que fornecem material para esse sistema chamado empresarial. Nós temos uma categoria e aqui eu acrescentei algo extremamente avançado que é um self-join. Tá? O self-join significa que ele faz uma ligação para ele mesmo. Quando a gente faz e essa anotação aqui, significa que a gente está falando que um registro ele pode ter como pai o mesmo registro, um outro registro dentro da mesma tabela. Deixa eu repetir. Quando a gente faz self-join, significa que eu posso ter um registro dentro dessa tabela, cuja o pai é um outro registro dentro da mesma tabela. E para que serve isso? Serve para que a gente possa fazer uma árvore, ou seja, uma categoria pode estar dentro de outro, pode estar dentro de outro e assim sucessivamente. Tá? A gente vai aprender a fazer selects recursivos, que é algo extremamente avançado. Então, por aí você já começa a entender aonde você está se metendo e se prepara que esse vai ser o melhor curso de banco de dados que você vai ver por aí. Por conta desses conceitos que eu tenho certeza que você vai precisar, porque eu precisei quando eu precisei fazer um sistema administrativo empresarial. Legal? Então a gente tem aqui a categoria, vou dispensar um pouco mais de explicação, porque essa categoria aqui são as categorias de lançamento, são as categorias de gasto, tá? Ela então tem um ID, que é a mesma explicação que eu já falei, nome, situação, ele é do tipo enumerador, tá? Quando a gente fala um enumerador, significa que ele pode assumir somente valores pré-determinados, como por exemplo aqui, ativo e inativo. Se eu colocar um valor aqui X, por exemplo, imagine um valor X que você quiser, ele não aceita. Diferente do nome campo, que é um campo tipo texto e é aberto. Calma que vai ter uma aula só para explicar os tipos de campos que a gente pode assumir, tá? A gente ainda tem uma marcação do que é débito, o que é crédito, do tipo booleano. E aqui tem, então, um negócio chamado ID pai. Legal, professor, mas eu não estou vendo nenhum pé de galinha chegar aqui externo. É esse pé de galinha aqui, essa relação de um para muitos. Então, como eu disse, ele vai fazer uma recursão, uma categoria dentro da outra. E o ID pai vai ser representado por um registro, por um outro ID de registro, que vai fazer referência a esse campo. Fica tranquilo que eu vou explicar para você numa hora que você estiver um pouco mais avançado. Seguindo então aqui para a nossa tabela de conta, é uma tabela de contas bancárias, não tem muito o que dizer aqui. A única coisa que eu posso dizer é que as referências aqui então vai ter a data os campos de data, né, que ele no caso vai ser representado por esse tipo date time, observação do tipo text, mas legal, professor, você falou que isso aqui guarda texto, esse aqui também guarda? Guarda. Só que isso daqui é uma quantidade de texto que você pré-determinou anteriormente. Então ele pode ter até 255 caracteres. Esse aqui não, ele pode ter um caminhão, um caramaço de caracteres e você pode escrever literalmente um livro lá dentro. Isso necessariamente é importante quando tem campos de observação, que de repente a pessoa quer fazer um histórico, uma ficha dessa conta em função ali do tempo. Legal? Bom, seguindo então aqui, como eu comentei, a tabela de lançamento vai ser a tabela mais complexa do sistema. Não estou falando de difícil, eu estou falando de complexa. Difícil é uma coisa que você não entende. Pode ser difícil agora porque eu tenho certeza que você não entende a maioria das coisas que eu estou falando. Mas de novo, falando pela enésima vez, vamos com calma. Essa tabela lançamento ela é complexa porque ela mistura N campos, tá? Os campos, primeiro, de lançamento, que você precisa entender aí sobre questão de fluxo de caixa e tudo mais, tá? E também as chaves estrangeiras. Todo o sistema
vamos dizer assim, no bom sentido, desboca aqui. Então ele está colocando que tem o ID, tem a parcela, então esse sistema aqui permite que eu parcele uma conta. Então você sabe que uma conta ela tem um valor total, e se eu quebrar aquela parcela lá, eu posso de repente fazer com juros ou sem juros, não importa, mas eu tenho que fazer referência da parcela. Tá? Tem o total de parcelas que aquele lançamento pertence, tem o próprio valor, data de lançamento e vencimento, que são representados pelo date time, descrição, situação e então as chaves. Olha só, eu tenho N chaves aqui desembocando. Então cada pezinho de galinha desse, que é uma relação de 1 para muitos, ele está sendo representado por um campo desse aqui. Legal? Então, basicamente, esse vai ser o modelo de entidade relacional a qual a gente vai trabalhar dentro do nosso curso, e esse vai ser o modelo a qual a gente vai tirar. Vamos inserir valores aqui, e não só inserir, vamos atualizar, vamos apagar, e principalmente você vai aprender a criar relatórios, porque todo o sistema que você for trabalhar, basicamente 99%, ele vai ter um relatório lá, mesmo que seja um relatório simples. Então, olha só, os relatórios que a gente vai tirar aqui é, por exemplo, clientes VIPs e ruim, saldo por conta, né? Saldo por conta em geral. Quanto será que cada conta consta como saldo? Saldo, aquele negócio que a gente vê lá, que normalmente está negativo no caixa eletrônico. Tá? Gastos por categoria, a gente vai extrair um relatório chamado fluxo de caixa. Títulos vencidos, parcela e soma total, títulos futuros, o que eu preciso pagar daqui a 6 meses. Você vai criar esse relatório para que a pessoa possa fazer o planejamento dele, os maiores devedores e pagadores, tá certo? E mais, no final a gente vai aprender a modelar um problema, que na verdade é um problema que vai fazer acréscimo a isso aqui. A gente vai pegar isso aqui como base, até porque você já vai estar um pouco mais craque nesse modelo, e a gente vai criar um modelo a mais, a gente vai colocar coisas a mais aqui que vai incrementar todo esse projeto, legal? Então espero que você esteja animado, assim como eu estou animado de entrar aqui nesse curso. Nesse curso vou entrar de cabeça ensinando para você não só toda a parte básica, mas como eu disse, toda a parte avançada, que eu tenho certeza que todo cliente vai precisar, ou seja, todo cliente de uma forma ou outra vai precisar e vai necessitar que você faça isso. Então nada mais justo que eu já te deixe preparado ou preparada, legal? Então espero que você tenha gostado do nosso projeto. Deixa seus comentários aqui no clã, no link que faz referência ao clã, tá bom? E não esquece de baixar esses arquivos e já ter acesso à planilha, porque essa planilha a gente vai utilizar a todo momento. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.